Bom dia, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. E estamos aqui para conversar sobre um estudo de caso encaminhado por uma colega que se deparou com um indeferimento de pedido liminar que ela tinha por tranquilo, por simples, de simples obtenção, e acabou sendo surpreendida, agravou para o tribunal desproveu, e ela pediu nossa ajuda aqui para a gente conversar com vocês a respeito deste caso. Então, pessoal, o estudo de caso, ele é uma forma da gente aproveitar para estudar, né, revisar conceitos jurídicos, as nossas estratégias na advocacia, muito eficiente, porque daí nós vamos estar diante de uma situação concreta em que, eventualmente, o colega se deparou com algumas dificuldades, né, que talvez faça um raciocínio maior, um raciocínio mais abrangente, no sentido de revisar algumas condutas ou evitar algumas condutas. Né? Uma das coisas mais certas que se diz é que a gente pode ou aprender por experiência própria ou pode aprender com a experiência dos outros. E aprender com a experiência dos outros, ela tem algumas vantagens em relação a aprender com a experiência própria. Primeiro que a gente consegue ter mais experiências, né, numa mesma vida. Nem tudo vai acontecer conosco a todo momento, ou se repetir, né? Então, se você vê o que aconteceu com outra pessoa, você está, na verdade, ficando exponencial a tua percepção de mundo, a tua experiência, e também você não tem prejuízo, né? Reduz o teu prejuízo, faz com que você consiga evitar algumas coisas. Então, por isso, dito isso, a gente agradece a sugestão da colega e vamos conversar um pouquinho, né, a respeito daquilo que aconteceu aqui no caso dela, no caso que ela encaminhou. Bacana? Então vamos lá. Olhem só, pessoal. Eu não tive tempo de ler os autos, nem todas as peças que a colega encaminhou, mas algumas coisas são bem legais para a gente poder refletir aqui. O caso seria de um atraso de obra, né, de alguns meses, e haveria então interesse, sim, pelo que eu pude perceber, no recebimento desta obra, porém no afastamento dos seus encargos. E está cada vez mais evidente que alguns tribunais têm confundido a questão do direito dos adquirentes em relação à entrega de uma obra, que tem lá os seus temas bem definidos e as suas consequências jurídicas bem definidas, com o problema do contrato em paralelo que acontece, que é o contrato de financiamento. Tá? E aí nós temos dois tipos de contrato. Eu tenho reiteradamente aqui tentado explicar isso, mas parece que não está totalmente claro ainda para todo mundo. O que acontece? Digamos assim, numa organização ordinária, né, daquilo que se faz no cotidiano, o padrão, né, nem todo mundo adquire os imóveis do mesmo jeito, eu sempre falo dos modelos de negócio aqui, mas o padrão mais comum, mais trivial, seria o seguinte: a pessoa faz alguns pagamentos, né, dá uma pequena entrada no início ali da obra, que a gente chama de comprar na planta, né? Então, comprar na planta é isso, você dá uma pequena entrada e vai pagando parcelas bem pequenas durante a construção. E ali, e você fica com um saldo devedor, né, do restante do pagamento do preço do imóvel para o final. Então, imaginemos ali que você tenha uma aquisição lá de um imóvel de R$350 mil, e aí você dá uma entrada de 10 mil, né, para a construtora e se compromete a pagar R$1.500 por mês até a entrega da obra, certo? Imaginemos que está prevista para 20 meses. Então, significa que você vai pagar aí R$30 mil, né, mais a entrada nesse período de construção da obra. Então, os 1.500 por mês, em 10 meses são 15 mil, em 20 meses vão ser 30 mil. Mais os 10 mil de entrada, você vai ter pago R$40 mil. Então, desses 350 que você comprou o imóvel, você tem um saldo devedor de 310 mil, certo? Quando for entregue o apartamento, esse saldo de 310, o que a pessoa normalmente faz? Financia com o banco. E aí, encerra-se o contrato, extingue-se o contrato de compra e venda pelo pagamento e inicia um novo contrato, que é o contrato de financiamento. Tem outras regras, outra lógica, outro mundo. Como se você mudasse de planeta, né? Então, agora saí do planeta Terra e vou morar no planeta Marte, que é o planeta dos bancos, certo? Saí do contrato imobiliário e fui para o contrato de crédito imobiliário, quer dizer, mundo dos bancos, das instituições financeiras.
Perfeito. Isso é o comum. O que que se inventou aqui no Brasil para fomentar essa atividade? Então, todo mundo sabe que o governo precisa de muita gente com carteira assinada, porque isso gera renda para o Estado, né? Quanto mais pessoas com carteira assinada, mais recolhimento tributário tem o Estado. Seja porque aquelas pessoas vão gastar com o salário que recebem, seja porque parte importante do salário que elas recebem são tributos que vão para o Estado. Então, o governo tem muito interesse, né, em que haja muita gente com muito emprego. Né? Então, o governo tem muito interesse que tenha muito emprego, muita gente empregada, porque isso gera renda, né, gera recurso para o Estado. Então, o que o governo faz? Olha, a construção civil é um ambiente propício para emprego? Sim, muito propício para emprego. Né? Então, as pessoas que, quando você vai construir um prédio, por exemplo, você vai precisar de muita mão de obra. Mão de obra desde a especializada até a mão de obra mais simples. Então, você vai precisar de muita gente. Né? Então, o primeiro ponto é esse. Ela gera muita mão de obra, gera muitos negócios, tem tributo para caramba, tem tributo desde lá desses salários que eu acabei de mencionar, depois tem o tributo da venda do imóvel, tem o tributo que o comprador faz as transferências, gera muito recurso para o Estado. Aí o que o Estado faz para fomentar isso? Ele diz assim, ó, vamos agora regulamentar a possibilidade de você financiar a obra, não só a compra pelo consumidor, vamos financiar também a obra. E aí surge o juros de obra, né? Que é um outro contrato acaba criando um ambiente híbrido na aquisição do imóvel na planta. Então, a partir de agora, aqueles 1.500 que a pessoa estava pagando por mês, ela deixa de ser o pagamento para a construtora diretamente e passa a ser o pagamento dos juros para o banco que está financiando a obra. Então, agora nós não temos mais a figura, neste modelo de negócio que eu estou explicando, nós não temos mais a figura do parcelamento para a construtora. Né? A construtora, às vezes, até faz um ajuste híbrido, tá, pessoal? Às vezes, desses 1.500, 500 vai para o caixa da construtora e 1.000 é para pagar o juro de obra. Tudo depende de como é que isso foi organizado entre a construtora e o banco que está financiando a obra. Pois bem, então aqui, como eu tenho dito, nós temos além de ser um contrato híbrido, nós temos uma triangulação, né, em que nós temos o adquirente, num dos lados, que procura uma construtora. E a construtora já fez um negócio, né, um negócio bancário, um negócio financeiro com um banco. Então, nós temos essa triangulação. Adquirente, construtora, banco que financia a obra, né, que o adquirente vai adquirir. Isso foi questionado na justiça e foi validado, o STJ validou essa operação. Tá? Então, não dá mais para discutir isso, porque antes se discutia o seguinte, pô, o cara estava falando só juros, né? Ele entendeu que estava pagando os 350 da compra do apartamento, e na verdade ele está pagando só juros, as pessoas nem entendem essa operação, é difícil de entender mesmo. Né? Eu me lembro as primeiras vezes que eu li um contrato desse, eu fiquei bem confuso. Foi por intuição que eu fui começando a entender, né, o que ele significava. Então, realmente é difícil, imagina uma pessoa leiga, né, que não entende nem do ambiente financeiro, muito menos dos negócios imobiliários, para compreender o que está acontecendo. Mas foi validado, o STJ disse que está valendo, porque esse é o objetivo do Estado, né? E o Poder Judiciário é parte do Estado. Então, ele compreende bem essas situações e diz o seguinte, olha, isso aí é para o bem também do adquirente, porque, afinal de contas, está sendo financiado o imóvel que ele deseja ocupar. E disse que estava tudo certo, chancelou essa operação, então hoje podemos cobrar, é possível ser cobrado, né, os juros de obra durante a obra. O problema do caso em estudo aqui é o seguinte, a colega se deparou com um atraso de obra, né? E com um atraso de obra, os clientes dela, eles seguiram tendo que pagar o juro de obra, porque uma vez que você não chega no final da obra, o que que acontece? Aquele contrato que financiou a construção, ele segue em aberto. O que seria o normal? O normal seria o seguinte, chegou lá no final da construção, na entrega da obra, que o cliente pagou os 40 mil, só que agora é diferente, né? Parte desses 40 mil foi para um banco, não foi para amortizar o saldo devedor dele, tá? Não tem problema, já vimos que isso aí não tem como discutir. Mas, qual que é o problema que acontece? Fica permanecendo em aberto pelo atraso da obra este contrato, o cliente continua sendo cobrado pelos juros de obra, tá bem? Então, ele continua sendo cobrado pelos juros de obra, mesmo diante, né, de um atraso que é imputável, ou seja, a culpa pelo atraso seria exclusivamente da construtora. E aí, pessoal,
nós temos sim entendimentos do STJ, daí sim, olhando o lado do adquirente, dizendo o seguinte: olha, bom, se acontecer então de atrasar a obra, né, esse custo extra, quer dizer, esse tempo que vai se estendendo no contrato, esse período que vai se estendendo no contrato, esse a mais, né, que ela vai ter que pagar, a pessoa vai ter que pagar pelos juros de obra, isso não deve ser cobrado do adquirente. Né? Por quê? Porque não é culpa dele o atraso da obra, certo? Então é isso que diz, que é ilícito seguir cobrando juros de obra depois do atraso da obra. Aí nós temos lá, né, os precedentes vinculantes, o tema 966, que vai explicar essa questão do atraso do juros, né, do atraso da impossibilidade de cobrar juros de obra após o atraso. Até aqui, ok, estamos juntos, certo? É a revisão de matéria dada. Revisão de matéria dada. Pois então, né, qual que é a situação concreta aqui do caso? A colega entrou, então, com a ação pedindo para que os clientes não fossem protestados, né, e que não fossem cobrados pelos juros de obra diante do atraso da obra. E aí ela foi surpreendida com uma decisão, né, uma primeira decisão, dizendo o seguinte: olha, indefiro liminar, porque eu entendo que não está comprovada esses elementos, esses argumentos, esses fatos que foram comunicados. Aí ela fez um recurso de agravo de instrumento, né, e da mesma maneira, né, o tribunal manteve essa decisão dizendo isso. Pois bem, o que chamou a atenção aqui, né, e eu até utilizei aqui um recurso de tecnologia para fazer a avaliação, né, desse recurso e da decisão do tribunal. E olha que interessante, tá? Olha que interessante o parecer que eu tive de volta. Ele diz o seguinte: o tribunal falhou por não ter observado a aplicação do tema 966. Ponto. Está aqui. Mas ele também fez uma observação interessante. Ele disse assim, esse parecer, que também o recurso, né, acabou se omitindo, porque não trabalhou detalhadamente a prova que foi produzida. A prova que foi produzida, ela foi referenciada de maneira genérica. E aí, ao referenciar de maneira genérica, acabou contribuindo para uma má prestação jurisdicional. Eu achei bem interessante, né, esse parecer, né, que a gente recebeu da inteligência artificial, e, de fato, né, isso traz para nós a confirmação daquilo que eu venho conversado com os colegas. Para a gente que trabalha nesta área dos negócios jurídicos imobiliários, muitas questões acabam parecendo para nós simples e evidentes. Então, para nós é evidente, eu acabei de explicar aqui essa triangulação, né, como é que se dá, e, e que, no caso concreto, tinha um atraso de obra, logo não podia ser cobrado os juros. Porém, a gente tem que respeitar e nós temos que também nos acautelar, nos protegermos em relação à possibilidade de que os jogadores que estão lá do outro lado do balcão, primeiro, que eles não sejam especialistas, né? Ou seja, eles não conheçam, não dominem totalmente este tema, certo? E segundo, nós temos que admitir a hipótese de que, pelo volume de trabalho que eles possuem, né, podem vir decisões que não esmiucem, ou seja, não aprofundem no exame da documentação que a gente está apresentando. Né? Então, a gente tem que lidar com o imponderável, a gente tem que prever, pensar que muito provavelmente, os nossos pleitos. E eu não estou dizendo, não estou julgando aqui se o trabalho aqui foi feito bom ou ruim, não é nada disso, tem nada a ver isso que eu estou falando. Eu estou falando só que a gente tem que ter redobrada cautela na hora que a gente vai desenvolver os nossos argumentos neste ambiente que é um ambiente de animosidade, ele não é um ambiente amistoso. O ambiente do processo judicial, hoje em dia, ele é quase que selvagem, no sentido de que existem muitas chances de acontecerem coisas erradas, muitas chances. Né? A questão, só para citar a questão da insegurança jurídica, né, ela está muito latente, no sentido de que vários resultados podem advir de um mesmo caso, né, de uma mesma situação de caso. Que dirá a gente confiar totalmente
que o juiz, que é um cara qualificado via de regra, né, mas a gente confia totalmente que ele vai poder examinar com profundidade o caso, como nós, que somos advogados, podemos examinar ao atender o cliente, ele explicar o caso dele, a gente fazer receber a documentação, fazer a análise prévia dos documentos. Então, assim, ó, tudo isso para dizer o seguinte, pessoal, o advogado, ele acaba tendo mais condições de examinar com mais detalhamento o caso e entendê-lo e se dedicar a ele, porque às vezes o advogado se dedica a um nicho de negócio, como por exemplo os negócios imobiliários, e ele vai compreender melhor os problemas, ou mesmo os abusos que vêm ocorrendo, né, por parte dos fornecedores, né, dos consultores ou das incorporadoras. E também, né, essa parceria que existe entre os bancos. Então, o advogado acaba tendo uma visão melhor. E esta visão, aqui vem a recomendação, a dica. Nossa missão maior é tentar entregar as coisas bem mastigadas. Bem mastigadas. Mas pensem assim em mastigado, dobrem isso. Então, a gente tem que ter esse pensamento quando a gente está produzindo os nossos documentos, né, de que a gente aproveite aquela oportunidade de desenvolver a nossa tese jurídica, a nossa petição inicial, o nosso recurso, para, ao invés de carregar em argumentos gerais, corretos, mas gerais, tá? Ao invés de carregar nos argumentos gerais e genéricos, de fumus boniuri, periculo in mora, que é o que os juízes têm feito, né, a gente tem que carregar na análise do caso. Isso é um alerta bem legal que a gente pode perceber aqui desse caso. Por quê? Porque nessa decisão aqui do tribunal, o que o relator, né, se embasou? Eu não estou dizendo que ele está certo nisso, tá? Mas o que o relator ele se embasou, né? Ele disse o seguinte, ó, que não foi comprovado pelos documentos a tese da recorrente, tá? Então, eu não estou dizendo que ele está certo com isso, tá? Não estou dizendo que ele acertou, que ele está totalmente correto, ok? No entanto, tá? No entanto, em algum momento, né, ele foi conduzido a pensar, a sua assessoria, o seu gabinete, foi conduzido a entender que não havia ali um respaldo do fato que estava sendo defendido. Então, o fato que estava sendo defendido era o seguinte: olha, atrasou a obra, não pode cobrar juros. Ele não disse que quando atrasa a obra não pode cobrar juros. Não. Olha o que foi o julgamento dele. Ele disse assim, ó, você está dizendo que atrasou a obra, você está dizendo que está em dia, e você está dizendo, então, que isso aqui era juros de obra e que, por isso, você não pode ser cobrado. Mas eu não percebi isto neste processo, eu não entendi isso, eu não estou encontrando as provas disto neste processo. Foi isto que o relator disse nesse caso. Aí, colegas, de novo, vou reiterar, né? Não é que a gente esteja fazendo um trabalho ruim ou que a gente, né, esteja fazendo algo tecnicamente equivocado, mas cada vez mais fica evidente que se a gente não entregar todo o pacote que começa por caso, provas, e aí decisão e aplicação da lei, se a gente não entregar esse pacotinho muito mastigado, com recortes, e agora eu vou dar algumas sugestões aqui para vocês, né? Se a gente não fizer isso de uma maneira muito mastigada, que fique assim, ó, clara e evidente, né, a hipótese da tese para o nosso caso, as chances da gente receber decisões genéricas de que não estão presentes o fumus boniuri, perigo mora por ausência de provas, são muito grandes. São muito grandes. Então, a própria crítica, se eu posso entender como crítica, esse fundamento do relator, de que ele não viu as provas, de que não estava provado o que estava sendo dito, né? A própria crítica que ele faz para a parte recorrente serviria também para ele, no sentido de que ele também não lançou fundamentos que eu pudesse examinar e ver, realmente a decisão judicial tem razão, esse caso não é um caso de aplicação desta tese jurídica, né, porque realmente não tem os elementos necessários. Porque ele também não fez isso. Então, ele acusa o jurisdicionado de não ter feito isso e também não faz o mesmo. Por isso que quando a gente passou para essa análise do parecer, né, eletrônico, ele devolveu que os dois
tinham cometido, segundo ele, potencialmente teriam cometido o mesmo deslize de não esmiuçar o caso. E aí nós vamos começar a lidar com um risco gigante, pessoal, que é a gente ter um bom caso, mas, né, em virtude dessa dificuldade das pessoas de lerem e de ter tempo de se debruçar sobre o caso, começarem essas decisões genéricas se repetirem, né? Começarem a se repetir. Isso é muito perigoso, porque daí começa a ter um volume de jurisprudência que começa a encaminhar para o lado errado as coisas. Então, alguém um dia poderá pesquisar e descobrir o seguinte: olha, em caso de atraso de obra, o Tribunal de São Paulo entendeu que não era possível impedir o protesto e a cobrança dos juros de obra. E aí começa a se criar uma confusão tão grande, né? Porque como tem esse contrato híbrido do banco e os tribunais estão acostumados que os bancos sempre ganham, né? Então eles já começam a adotar esse raciocínio e aí começa a desencadear uma série de riscos para todo o sistema que tinha sido pré-organizado ali em 2019, quando saíram esses precedentes. Então a ideia ali em 2018, 2019 era organizar essa matéria. Então nós como advogados, não estou dizendo que a gente tem a culpa de nada, né? Mas nós temos um dever bem grande, né? De, deixa eu ver só aqui. Isso. Nós temos um dever bem grande, né? De esclarecer essas questões de uma maneira que seja entregue, né? E que não dê espaço para a gente permitir que jurisprudência ruim, entre aspas, né, comece a se formar. Então, olha só, por exemplo, colegas, uma coisa que eu gosto muito de fazer, tá? Quando eu estou desenvolvendo os casos, eu gosto muito de printar, recortar, né, pedaços dos documentos que são essenciais para a comprovação do direito das pessoas. Então, imaginemos que eu diga lá que tem um prazo que foi estabelecido no contrato, eu recorto aquele pedacinho e coloco aquele pedacinho do contrato, né, dentro da ação. Ou, se eu digo lá que tem a tolerância, eu também coloco ali. Ou, se eu digo que o meu cliente está em dia, eu recorto o pagamento dele, o boleto, o pagamento dele, para mostrar que estava em dia até o último dia, que era o dia previsto para a entrega da obra, com tolerância. Ah, Rafael, mas isso aí está tudo anexado. Pois é, mas se eu for por essa, se eu confiar, né, de que o judiciário tem que avaliar os documentos, escrutinar os documentos, ok, em tese você tem razão, né, mas se eu entregar isso para o judiciário, que já está lotado de trabalho, as minhas chances de ter uma decisão que vai dizer que não está aprovado genericamente, depois, em recurso também, depois não vou dizer que não está aprovado genericamente, aumentam. Concordam comigo? Então, eu prefiro, por cautela, trazer para nós essa responsabilidade. Tá? Eu prefiro, por cautela, trazer para o meu colo essa responsabilidade, de fazer essa demonstração absoluta, né, de que o meu cliente tem razão e esmiuçar a parte do caso concreto. Isso é essencial, colegas. Fazendo tudo com dedicação e com esse critério de facilitação do exame, nós já temos risco de decisões que não respeitam os precedentes por causa desse ambiente de insegurança jurídica que todo mundo acha que pode ficar alterando ao seu bel prazer, né, as decisões. Imagina se a gente não fizer. Né? É como se a gente tivesse, então, dando a arma para o bandido, né? Entre aspas, não tem bandido, não tem arma aqui nesse nosso caso, mas é só uma expressão, né? Mas no sentido de que a gente está facilitando o erro, nós estamos auxiliando, contribuindo para o risco de cometimento de erros, né? E aí o que acontece é o seguinte, né? O juiz pode criticar um recurso, pode criticar uma petição inicial e atribuir a ela, né, uma falha na sua incumbência de desenvolver o ônus da prova, porque está lá no 373, inciso 1, inciso 2, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, incumbe ao réu provar os fatos extintivos, modificativos, né, do direito do autor, certo? Então, assim, se está lá previsto isso, né, no 373, o juiz sai fora dessa questão dizendo não está provado, e aí ele se justifica, né? E quem fica com o gosto, né, amargo do indeferimento vai ser sempre o jurisdicionado. Então, se eu sei que para ele não tem nenhuma repercussão, dizer se defere ou se indefere uma liminar, a vida dele não muda nada, é para isso que ele está ali, né, para ser imparcial, então a vida dele não muda nada, né, quem é que tem que estar
com a batata quente na mão, somos nós. Né? Acaba que somos nós. Então, de fato, colegas, né, eu sei que dá trabalho, eu sei que às vezes até pode ser injusto, né, mas em algum, né, em um exame assim mais emocional da questão, mas o fato é que se a gente não se desdobrar para produzir a prova, no caso concreto, com detalhamento, aumentam muito as nossas chances de identificar um indeferimento e a gente acaba contribuindo para o desenvolvimento de uma jurisprudência de má qualidade. Tá? Então, isso é um problema bem grave mesmo, assim, ó, que a gente tem que se preocupar todos os dias. Não se esqueçam que isso piora quando a gente tem um banco envolvido. Por quê? Porque os bancos, principalmente a Caixa, que é um banco estatal, né, ela acaba sendo tratada pelo Poder Judiciário como alguém do ramo e do seu ambiente. Ela é recebida, né, nas suas defesas com uma presunção de que seus atos são legítimos. Tá? Então, isso aí acontece na prática, a gente sabe disso. Então, tendo ainda esse fator, né, quando existe esse tipo de aquisição de formato híbrido, né, quando tem o banco envolvido e o banco vai ser o prejudicado, não é o prejudicado, que da construtora tem que pagar o banco, entenderam? Mas pode ser visto desse jeito, né, de que um banco, em tese, seria prejudicado, que ele não poderia protestar o meu cliente, ele não poderia cobrar o meu cliente, sim, mas ele pode cobrar a construtora, tá? Então, se essas coisas não ficarem muito claras, acaba que a gente começa a atrair, né, para junto de nós um risco muito grande, né, um risco muito grande do indeferimento. E eu nunca vou me esquecer, uma vez que eu fui conversar com um desembargador de São Paulo, e ele pegou, e eu fui cumprimentá-lo, né, com a educação, e ele pegou e me disse o seguinte: doutor, seja bem breve, porque eu tenho mais 80 advogados para falar, só agora de manhã. Então, isso é assustador, né, colegas? Imagina, isso é desumano. Ter que atender 80 advogados numa manhã é impossível. Não há qualidade nenhuma, né? Então, as nossas chances aqui, elas só vão ser melhoradas, né, no momento em que a gente conseguir reduzir a complexidade do problema e encaixar nas caixinhas as coisas. Né? Então, de novo, né, faço a ressalva que não estou dizendo que não estou criticando erros, acertos, nada disso, só estou fazendo um alerta, né, aqui usando então o estudo de caso da colega que teve esse dissabor aí, teve essa dificuldade, né, está enfrentando esse caso, e vou fazer uma sugestão também. Eu percebi ali no caso da colega que o juiz deu uma decisão bem genérica ao indeferir, embora ela tenha gravado e o tribunal também deu uma decisão genérica ao indeferir, ele deixou um espaço para ela se recuperar. Ele disse o seguinte: vamos fazer a audiência de conciliação e depois eu reexamino. É muito comum eles fazerem isso. Por hora eu vou indeferir, porque eu não sei quem está certo, quem está errado. Vamos tentar uma conciliação, se não sair, eu reexamino. Então, acho que ali, naquele outro momento, né, ela vai poder reorganizar e desenvolver um pedido liminar incidental. Isso também dá para fazer, tá, pessoal? Às vezes depois, já me aconteceu de fazer até depois de uma perícia. Então o juiz ia dizendo que não concordava, até que saiu uma perícia favorável, e aí a gente faz todo um trabalho de argumentação só do pedido, né, da liminar incidental. Tá? Então pode ser uma antecipação de tutela, pode ser uma medida cautelar, não importa a natureza. Você pode fazer incidental. O que significa isso? Por meio de uma petição no meio do processo. Né? O comum que a gente faça é o pedido na petição inicial, dentro da petição inicial, como um capítulo, né? Imagina você retirar aquele capítulo e transformar numa manifestação, pedido incidental de liminar. E aí você faz o pedido, dizendo: olha, excelência, não foi possível então conciliação, então eu vou pedir para que Vossa Excelência, conforme tinha sido anunciado, examine, né, os nossos pedidos. E aí está aqui, o contrato está aqui, o atraso está aqui, e começa a fazer essa apresentação que eu tinha sugerido, né, detalhada, assim, mas bem esmiuçada mesmo, né, da situação. E pode fazer depois, inclusive, uma explicação sobre essa triangulação contratual, dizendo que o banco não vai ser prejudicado, porque com o atraso, a própria construtora é que vai pagar o banco. Pronto, se você fizer essa ressalva, já o juiz vai ficar mais tranquilo, porque ele tem de hábito, né, principalmente quando tem esses contratos federais, tem de hábito essa preocupação da Caixa não ter o prejuízo. Né? Não é uma regra, né, pessoal, mas é uma política que a gente percebe pela experiência, tá? Uma política, digamos assim, judiciária que a gente percebe pela experiência mesmo. Legal? Deixa eu ver aqui algumas observações. Bom dia, Débora. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Bom dia, Denise. Como é que vai? Votuporanga, São Paulo.
Show. Professor, contrato firmado com a construtora prevê prazo de entrega de 24 meses da assinatura do contrato e as decisões de primeira instância no acordo embasar no contrato firmado com a Caixa. Outro problema grave, né, colegas? Apresentar que a regra, o que a gente está discutindo no nosso processo, é o contrato de aquisição, e que nós não estamos discutindo o contrato de financiamento da obra, porque o financiamento da obra são relações próprias do banco com a construtora. Tá? Então, se eles têm lá os seus prazos, o seu jeito de agir, né, isso não diz respeito ao direito do cliente de receber o imóvel dentro da data. Não pode um financiamento, por exemplo, se os juros de obra foi prorrogado, foi jogado para depois do prazo da entrega da obra, ok, isso foi um trato do banco com a construtora, mas isso não pode ser exigido perante o adquirente, porque o adquirente tem regra própria, as regras dos negócios imobiliários, a lei das incorporações. Isso tem que ficar bem claro também na nossa exposição, tá bom? As decisões geram uma cultura jurídica, o advogado tem um papel fundamental nisso, a ação tem que ser bem feita. Espero, né, que tenha ajudado aqui o estudo desse caso, né, contribuído um pouquinho mais com vocês, e minha colega aí, agradecemos, né, a gentileza de ter enviado a sugestão. Sabem que eu estou sempre aberto aí para sugestões de temas, fiquem à vontade para os encaminhamentos, e para a próxima semana eu ainda não decidi, tá? Qual é o tema que a gente vai tratar. Devo estar decidindo entre hoje e amanhã. Aí, se alguém quiser fazer a sua sugestão, fica à vontade. Quem gostou também, registra aí se gostou, se não gostou, faz o encaminhamento da nossa compartilha aqui a nossa aula, né, pessoal? Porque para mostrar aqui para o algoritmo do YouTube que a gente não está falando nada errado aqui, não estou prejudicando ninguém, ao contrário, estamos ajudando as pessoas. Então, curtam aí e compartilhem. Show de bola? Pessoal, uma excelente semana para todos vocês, tá? Aproveitem, né? Aproveitem aí para trabalhar e estudar. Estamos em abril recém, muita água vai rolar nesse ano e eu conto com vocês para a gente melhorar cada vez mais aí os nossos trabalhos, as defesas dos nossos clientes nos negócios imobiliários. Valeu, Débora, que bom que gostou. Obrigado, querida. Valeu, Paola, valeu demais. Um abraço para todos vocês, uma boa semana. Tchau, tchau. Fique com Deus.